motivo, de vários motivos, na verdade, né, que levaram a gente a sair do apartamento e vir para uma casa própria. Nossa, vamos ter que procurar um outro apartamento, porque ele ficou internado e ali a gente não sabia o que ia acontecer. E o pessoal sabe aqui no Brasil como que é essa vida aí de relação, de pagar aluguel, aquelas coisas. Eu acho que muita gente vai até se identificar com o que eu vou falar aqui, porque quem nunca, né? Quem nunca teve problema de relacionamento? Eu não comentava nada com vocês porque é aquela historinha, né? A roupa suja a gente se lava em casa. Eu me assusto, cada hora é um grito. Já eu falei, não vai dar certo. Aqui. Eu vou estar lá falando. Deixa eu mostrar pra vocês. Oi, meus amores, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Viviane Capdeville e esse é meu marido... César, mais conhecido como Cezinha. O pessoal aqui que já acompanha a gente já conhece ele como Cezinha. E hoje, finalmente, viemos gravar um vídeo contando pra vocês um pouquinho da história do motivo, de vários motivos, na verdade, né, que levaram a gente a sair do apartamento e vir para uma casa própria. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar like e se inscreve no canal para acompanhar tudo. Então, vamos começar do começo, né, gente? Que é assim que começa toda a história. Seguinte, nós estamos em 2022, a gente, na verdade, foi para o apartamento, para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, ou quem está acompanhando há pouco tempo, enfim, a gente se mudou em 2021, não foi isso? Para o apartamento. Início de 2021. Início de 2021. E a gente se mudou para esse apartamento e tal, fez o contrato, aquela coisa toda, né? Que você pode ficar até 1 ano para não pagar multa, mas o contrato é maior. E o que aconteceu? Em 2021, no final do ano, o proprietário, que a gente sempre teve uma relação muito boa com ele, até hoje a gente ainda, né, mantém contato para alguma coisa, enfim, que precise, ele entrou em contato com a gente dizendo que o apartamento estava no finalzinho do inventário, não é isso? Porque tratando inventário e já estava nos finalmente aí. Essa coisa de justiça sempre demora e tal, não sei o que, mas ele quis avisar a gente que estava em processo de finalização do inventário e que o interesse deles era em vender o apartamento. E para quem aluga apartamento ou casa, enfim, sabe que quando o proprietário vai vender, a primeira pessoa que ele fala é o inquilino, né, que tá alugando ali, e aí depois, enfim, se a pessoa não quiser, ele põe para vender para outras pessoas. Então ele entrou em contato com a gente e a gente falou... Primeiro que a gente não tinha condições de comprar, e acho que nem se a gente tivesse, a gente compraria um apartamento de 2 quartos, né, amor? Não era nosso interesse ter 2 quartos. Principalmente, quem acompanhou a gente lá no apartamento viu que a nossa sala era sala, escritório, sala de jantar, enfim. Então o espaço do apartamento era pequeno pra gente querer investir, né, em comprar. Então esse foi o primeiro ponto, assim, sabe, que já acendeu a nossa luz, nossa, vamos ter que procurar um outro apartamento. E a gente foi pesquisando, viu aluguel, viu, enfim, perto ali, né, da onde a gente morava, a gente queria manter ali perto de Caraí, principalmente que eu falei pra vocês, né, quem não viu tem vídeo aqui no canal, tá, da gente... Por que a gente foi morar num apartamento? A gente saiu de uma casa própria, pra quem não sabe, foi pro aluguel. Tem um vídeo, ele conta ali mais ou menos, né, a história. E eu gostei muito de morar ali, porque ali eu fazia tudo a pé, não precisava, né, do carro, do Cezinho, enfim, para ir para os lugares, porque eu ainda não tenho carteira. Então a gente estava procurando por ali. E nesse meio todo, na época eu estava fazendo terapia com a Ju, quem me acompanha aqui sabe, porque eu já falei várias vezes dela, e ela fez o meu mapa astral e viu lá no meu mapa astral mudança, né? E eu falei, nossa, olha que legal, a gente realmente ia se mudar, porque a gente ia sair do apartamento e ia para um outro alugado, ia para algum outro lugar, enfim. Então ela viu isso no mapa. Então ela até me ensinou a fazer como é que é o nome? Autoimagem, né? Que eu escrevia assim, né, num papel, todas as coisas que eu queria, né? Então eu escrevi detalhadamente assim, um apartamento que eu queria. Na verdade, eu nem falei, no começo eu falei apartamento, mas depois eu senti alguma coisa, né, de casa e tal. Eu sempre preferi apartamento, eu falei no vídeo do apartamento que eu preferia apartamento do que casa, pela segurança, enfim, por vários motivos que tá lá no vídeo. Mas aí não sei porquê, no meio do caminho eu comecei a falar casa, e aí eu escrevi, eu mudava, ela falou que podia mudar e tal. E aí, o que aconteceu? Foi esse ano mesmo, né, amor? Ou foi o ano passado que seu pai teve... Não. Foi ano passado. Foi 2021. Foi. 2021. Pandemia e tudo. Né, a gente tá... 2021 o pai de Cezinha teve um AVC, né?
foi internado, ele ficou, né, alguns dias e tal, né? Cara, acho que foi 2020, foi final de 2020. Foi 2020? 2021 ele teve outros problemas também, mas acho que foi 2020, foi finalzinho de 2020. Ah, porque ele ficou internado e ali a gente não sabia o que ia acontecer. Se ia, porque, né, pra quem já teve AVC na família, ou pra quem já ouviu histórias, né, o AVC ou ele leva à morte ou ele traz sequelas, né? Então... Só que dele foi um AVC isquêmico, ou seja, não foi uma veia que estourou, foi uma veia entupida. E aí isso afetou, no caso dele, afetou muito a vista dele. E aí que a vista dele ficou embaçada e a luz incomoda muito. Ele não perdeu, tá, gente, a visão. Mas ele não enxerga mais como enxergava antes, enfim. Hoje ele faz várias coisas, mas não pode dirigir. Sozinho, porque afetou, né, assim, teve uma lesão ali e ele não tá... mas é isso, mas em casa ele fica fazendo as coisas dele. Ele faz. Fica sozinho, ele faz as coisas dele todas, sabe? Faz tudo direitinho. Até na época a gente falava, poxa, mas será que não tá melhorando e tal? Será que não vai melhorar? Mas os médicos, né, falavam que não tem como voltar e tal. Não dava muita esperança de melhorar, não. Tipo assim, não dá pra saber, mas a cirurgia que ele fez uma coisa que você, como é que fala? Um canalzinho que você aumenta, você abre, né, a veia dele e foi bem sucedida, tudo mais, deu bom resultado, mas a sequela continuou. Não, e ele trata isso até hoje, até hoje ele tem que ir no médico, ele tem que fazer exame, ele tem que, a alimentação tem que ser diferente, enfim. Então, realmente é uma doença, né, o AVC, né? Foi uma que causa sequelas e você tem que ter esses cuidados, né? Na idade pela dele vida toda. também, E ele nunca teve problema, né? Tipo, ele tem pressão alta, mas mesmo assim toma remédio, mas ele sempre foi muito forte, muito saudável e tal. Então, quando aconteceu isso, ele, caraca... Até porque o exame dele diz que o coração tá bem... Tudo tranquilo. Tudo bom, Aí, o que aconteceu? Ele teve isso, o Cezinha acha que foi 2020, né? E 2021, depois, na verdade, do AVC... Descubra isso já, vai falando aí. Depois do AVC, que ele ficou internado, né? E ele chegou a fazer... fez a cirurgia, né? Fez a cirurgia. E a gente não sabia o que ia acontecer e tal. Ele teve outras... passou mal outras vezes, teve que ir pro hospital e tal. Uma última vez ele foi e a gente foi visitar ele, né? A gente tava morando lá perto de Caraí, a gente foi visitar e eu vi tanto ele, né, como a mãe, muito debilitados, assim, sabe? Tipo, eu acho que a gente ainda não tinha conversado, né, não tinha conversado ainda sobre a casa e tal. Mas a gente percebeu, sabe, que eles estavam muito debilitados, assim, sozinhos, eles moravam sozinhos nessa casa aqui que a gente, né, mora hoje aqui, compartilha com vocês as mudanças que a gente tá fazendo. Então, era uma casa muito grande para 2 pessoas idosas e com problemas de saúde, que a mãe de Cezinha também tem alguns problemas, né? E... tem foto aí. Não, mas essa foi a última internação, não? Foi em 2020. Nossa, foi em março de 2020, gente. Chegou internado em 2020, Que teve o AVC. Aí ele então teve foto aqui de 12 também de 2020, ele voltou a ter alguma coisa. Acho que ele... Lembro que ele foi internado, mas eu acho que ele não fez a cirurgia, acho que foi depois que ele fez a cirurgia. Foi depois? Nossa, gente, as coisas passam assim, né? Tão rápido que, graças a Deus, hoje a gente tem o registro do celular, porque antes a gente tirava foto, imprimia e se não anotasse atrás não ia saber, né? Então ele teve, né, esses problemas em 2020 e que causaram essas sequelas, e 2021 o negócio, né? E assim, com a idade, eles sozinhos aqui. A cirurgia foi em meado de 21. A cirurgia foi caramba. Acho que essa aqui foi a cirurgia dele. E aí, enfim, foi uma junção de coisas, né? Na verdade, a nossa proposta, assim, porque a gente conversou com eles, porque a casa é deles, e a gente conversou com eles o que eles achavam, né? Deles irem morar na casa que eles moram agora, da gente vir pra cá. E aí foi uma junção, né? O proprietário primeiro queria o apartamento, então de qualquer maneira a gente tinha que sair dali, a gente já estava procurando outro lugar. Aí o pai do Cezinha começou a toda hora estar com algum problema, os 2 sozinhos aqui. Meu pai, assim, minha mãe também tem a saúde de mais de 20 anos, né? Tipo, não é uma pessoa saudável, jovem cuidando de um idoso, são 2 idosos. Uma senhora que já caiu da escada várias vezes. Então, assim, tem problemas, eles precisam de alguém realmente mais jovem para poder auxiliar, né?
E até eu nem cheguei a comentar com vocês, mas depois que a gente se mudou pra cá, o pai de Cezinha passou mal uma vez e aí Cezinha foi levar eles e tal. E a minha sogra até comentou, nossa, eu não aguento mais ficar, porque ela fica lá com ele como acompanhante e tipo, fica sentada numa cadeira desconfortável. E ela já é idosa, já tem... Dorme Então, no sofá, tipo, na né? cadeira. Só que não foi nada, na verdade, né? Ele só tomou, foi um probleminha no rim, mas tomou soro, não sei o quê, voltou pra casa, já tava no dia seguinte já fazendo, enfim, várias coisas. Então, tem essas coisas, né, que assim, a gente perto fica mais fácil agora, né, de ajudar em qualquer coisa. Uma emergência dessa poder levar, eu levo. Né? Aí, além disso, também tem a história que, pra quem acompanha a gente sabe, eu e Cezinha somos autônomos, né? Então a gente depende, assim, do nosso trabalho, do nosso esforço pra ganhar dinheiro. E o pessoal sabe aqui no Brasil como que é essa vida aí de relação, de pagar aluguel, aquelas coisas. Quando a gente morava lá, muitos meses a gente conseguiu, né, se bancar sozinho. Mas teve uns meses que ficaram muito apertados, os pais de Cezinha tiveram que ajudar a gente financeiramente. Então, assim, foram várias coisas que fizeram a gente chegar nessa conclusão, eu e ele, e conversar com os pais dele pra ver, né, se a gente, o que eles achavam da gente, né, vir morar aqui, eles irem morar na casa que eles estão morando agora, que foi a nossa antiga casa, a gente já morou naquela casa, né, pra quem já viu onde eles estão morando. E aí foi uma junção de coisas, né? E principalmente, né, eu acho que como eu falei pra vocês, né, o AVC, ou ele leva à morte, né, ou ele causa sequelas. Então, e o pai dele nunca teve nada assim, tipo, né, a mãe dele já foi internada, porque ela tem problema, né, na perna, no pé e tal. Pressão alta. Então ela já teve problema, mas o pai dele nunca teve nada assim. E aí foi do nada, e aí, tipo, caramba. Então, eu acho que também coisas a gente vai pensando, né? Vai amadurecendo também com a idade e tal. E aí a gente vai pensando em certas coisas e vendo as prioridades, né? Então a gente achou prioridade isso. E outra, que eles estão aqui nessa casa que tava precisando fazer muita coisa. Então, eles estão sozinhos. Quem acompanha sabe. O que a gente está fazendo aqui era o que deveria ser feito já há muito tempo. Só eles dois, na condição que eles estavam, não tinha como fazer. Entendeu? Então foi juntando uma coisa com outra. E agora, uma coisa para fechar essa história, uma coisa muito importante para falar para vocês. Assim, eu quero que vocês saibam, gente, que eu já falei isso em outros vlogs e torno a falar aqui novamente, ou para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, enfim. Eu acredito que essa relação que eu crio aqui com vocês no YouTube, eu já cansei de responder nos comentários de vocês ou de falar aqui em vídeo, que eu sou muito, muito agradecida por vocês. Vocês sempre deixam comentários assim, sabe, maravilhosos, acolhedores, mesmo às vezes quando vocês dão, né, uma dica pra mim que eu não tinha pensado, que não é a mesma coisa que eu gosto. É sempre com muito respeito, sabe, com muito carinho, muito cuidado. É óbvio que tem aqueles comentários, mas enfim... Todo mundo tem esse tipo de comentário. E aí eu já, né, na terapia, eu tô aprendendo a absorver isso, enfim, saber lidar, enfim, com essas coisas. Mas eu acredito que essa relação entre a gente é uma construção, né? É como se eu estivesse conhecendo uma pessoa, né? Vou virando amiga. À medida que vai passando o tempo, a gente vai tomando mais intimidade, a gente vai se abrindo mais e tal. Então, tem coisas assim, que é óbvio que tem coisas que eu não vou falar pra vocês, tem coisas que eu não falo às vezes nem pro Cezinha e tal. Então, assim, tem coisas que realmente a gente escolhe o que abrir ou não. Mas eu acho que isso é importante a gente falar pra vocês, porque em algum momento vocês vão saber. Tem muita gente que perguntou, por exemplo, Vivi, mas por que a sua área de serviço é dentro de casa e não na área externa? Teve até um comentário que a pessoa perguntou assim, Vivi, você divide esse jardim com mais alguém? Porque, né, nunca vejo vocês ali e tal, não sei o que lá. Então essas perguntas vão ser respondidas hoje. O que acontece, gente? Quando a gente foi conversar com os pais de Cezinha sobre a gente vir morar aqui e eles irem para outra casa, era na verdade uma troca de casa. Porque o que acontece? Aquela casa que a gente morava, de 2 andares, né? Quem segue a gente já há um tempo aí, antes do apartamento, é uma casa que fica atrás aqui do terreno da nossa, né? Então a gente morava naquela época atrás dos meus sogros. Naquela época eu não compartilhei isso com vocês,
Primeiro eu acho que por uma questão assim de segurança, de não querer, porque assim, o canal é meu, eu falava sobre achadinhos, sobre coisas de decoração, então eu não queria envolver coisas familiares ou parentes, enfim, no vídeo. Até porque, gente, o canal é meu, assim, quem gosta de se expor e tal, Cezinha e Theo adoram uma câmera e tal, mas outras pessoas podem não querer se expor, não querer, tipo, sabe, é muita gente que a gente não conhece que vê a gente, então é uma exposição, né? Mas aí aos poucos, enfim, eu até conversei com eles, se eles queriam aparecer e tal. E aí a gente, né, aos poucos a gente vai mostrando eles aqui no vídeo. E aí naquela época também eu não falava porque eu e minha sogra, eu acho que muita gente vai até se identificar com o que eu vou falar aqui, porque quem nunca, né? Quem nunca teve problema de relacionamento? Eu e minha sogra tivemos alguns probleminhas de relacionamento. Coisas do lado dela e coisas do meu lado. Imaturidade, eu vou falar de mim, tá? Porque eu acho que é muito... não tem como eu falar do lado dela, né? Do que ela sentiu, do que aconteceu com ela. Eu posso falar de mim, da minha experiência. Tanto que eu sempre compartilho com vocês aqui a importância da terapia, de se autoconhecer, de conhecer seus defeitos, porque você conhece muitas coisinhas que, caraca, eu fazia isso num relacionamento e tipo, nossa... Não é culpa só do outro, sabe? Você também tem que assumir a sua responsabilidade. Então, no nosso relacionamento, muitas coisas, né? Eu fazia que era besteira, era imaturidade, era coisa, enfim, entendeu? Que eu fui aprendendo na terapia e isso ajudou muito no nosso relacionamento, né? Hoje a gente tem outro tipo de relação. Então você que tem problema aí com a sua sogra, ou enfim, problema com qualquer pessoa, né, da sua família, com seu marido. Às vezes tem gente também que tem problema, né, com mãe, com pai, com irmão, com tio, enfim. Eu indico muito a terapia, gente, porque a terapia, ela faz você ter esse autoconhecimento de você e faz você melhorar. E é incrível como assim, a melhora não vem só de você. Você percebe a melhora também nas outras pessoas, né? Tudo muda, tudo muda. Então, por isso que naquela época eu não comentava nada com vocês, porque é aquela historinha, né? Roupa suja a gente se lava em casa. Então a gente não expõe, então eu não queria, né, expor nada disso pra vocês. Agora, como a gente tem uma relação que é outro tipo de relação, então agora a gente já pode contar isso pra vocês. E aí essa troca de casa, né, resumindo, eles moram aqui atrás da gente, né? Então, às vezes, eu até falei pra vocês, às vezes vocês vão ouvir barulho de cachorro. Tem cachorro na rua inteira, tem cachorro aqui no vizinho e tal. Mas meus sogros também têm cachorro, gente. E por que a gente não põe a nossa máquina lá na área externa? Primeiro que a lavanderia deles, que tem lá na área externa, é pequena e não cabe a nossa máquina. A gente poderia fazer uma lavanderia em outro lugar? Poderia, tem saída de água e tal. A gente poderia dar um jeitinho. Mas o problema são os cachorrinhos, gente. Gente, esses cachorros, na verdade não são todos, né? São só dois, é um macho e uma fêmea. São 5 cachorros aqui. Sim, mas o macho e a fêmea, gente, nunca gostaram da gente. A gente conhece eles desde bebezinho. E eles nunca foram com a nossa cara. Late, não sei o que, Theo tem medo. Cezinha, quando vai levar, por exemplo, Theo tá lá na casa da avó. Então, Theo, quando Cezinha vai levar, Cezinha sempre vai levar ele. Porque não tem como, ele fica com medo, entendeu? O cachorro já latiu pra ele e tal. Eles não mordem, nunca fizeram nada assim com a gente. Mas assusta, né? E principalmente uma criança. E eles são grandes, os cachorros. Então, tipo, é maior do que o Theo. Então, assim, dá medo, entendeu? E aí, pra não, sabe, não ter essa indisposição, a gente chega, os cachorros latem. O Cezinho outro dia tava aqui... Eu não tenho medo, assim. Ele passa latindo, eu passo por ele, fica do meu lado rosnando, coisa assim. Eu já tô no ignorar, gente. Eu já tô em outro método. Eu falo, eu vou ignorar, porque de repente para de latir. Vamos ver. Mas assim, Cezinha mexeu o cinto aqui. Outro dia, tá cismado com cinto. De manhã eu acordo, às vezes eu me arrumo, vou botar um cinto e ele late, porque eu tô mexendo no cinto. E assim, engraçado, que eu até comentei com o Cezinha, engraçado que assim, eles nasceram aqui, esses cachorros, né? E eu até conto a história rapidinho pra vocês. Os pais de Cezinha já tiveram cachorro, sempre tiveram cachorro e tal, né? Quando eu namorei com Cezinha, a gente tava meio, né, ficando e tal, eu já vim dormir nessa casa aqui, por isso que eu falei pra vocês, o quarto do Theo era o quarto do Cezinha,
E a gente já, né, ficou lá naquele quarto. E ele tinha outros, né? Tinha outros cachorros, os Beagles. Eram uma gracinha, fofinhos e tal, não sei o quê. Só que foi morrendo, né? A velhice. Tivemos outros vira-latas também super dóceis. E aí eu acho que só tinha sobrado uma cachorra, não era isso? Eles estavam com uma cachorra e com o Chico, que era um cachorro de rua, mas que eles sempre botavam aqui pra dentro e tal. E é um amor de cachorro. Quando eu estava com o Theo pequenininho, gente, fizeram a maldade, quando a gente morava na Tijuca, de jogar um filhotinho de cachorro pela... Eu não sei nem como fizeram, porque a grade era grande, então eles devem ter jogado mesmo o cachorro na área que tinha, que dava pro nosso apartamento, que era um prédio de 3 andares. Na grade, mas... não sei como foi. E aí começou a latir, não sei o que, eu falei, eu fazia no trabalho, eu falei, amor, tem um cachorro aqui, não sei o que, eu vou botar ele pra dentro. Botei, a vizinha de cima, não, pode deixar que a gente fica, eu dou pra outra pessoa, não sei o que. Eu falei, não, pode me dar que eu dou pros pais de Cezinha, porque os cachorros já estavam morrendo, já tinha só um, eu falei, vou dar pra eles e tal. Só que o que acontece, eles não castraram a bichinha, nem o macho nem a fêmea. Aí eles cruzaram, deram filhote, aí depois, gente, tem que castrar, não castraram, cruzou de novo, deu mais filhote, enfim. A gente conseguiu doar bastante cachorro, doou a maioria, né? Mas teve uns que ficaram. E aí eu fico até pensando, gente, tipo, eu resgatei a cachorrinha que jogaram lá e, tipo, o filho dela, que é o cachorro, né, que é o macho, não gosta da gente. Olha que loucura isso, vai entender, né? Mas, enfim, é por esse motivo, sabe, gente? E pra mim, assim, como eu sempre morei em apartamento, então pra mim não tem problema nenhum ter a máquina de lavar dentro de casa, eu colocar o varal. Falando nisso, Cezinha, depois eu vou mostrar pra vocês em outro vlog, ele colocou uma tela ali na varanda e aí eu consigo colocar o varal na varanda. E é ótimo, porque bate sol, então é perfeito, né? Pra pegar sol ali nas roupas e secar rapidinho. E outra coisa também, a minha sogra tem gato, então são 3? Tá com 3? Tá com 3 e achou um agora na rua. Estamos doando o gato, que é gatinho. Aquele cinzinha meio tigrado, assim. É macho, né? E aí também, tipo, e aí os gatos vêm aqui pra varanda. Então, por isso que também a gente botou tela. Claro, primeiro pela proteção do Theo. O Theo já é grandinho e ele sabe, né, que não pode. Até porque ele já é acostumado com essa casa, né? Antes a gente vinha pra cá visitar os avós e tal. Mas pra um futuro neném, enfim, tem que ter uma proteção aí direitinho, né? E também por causa dos gatos, né? Para os gatos não entrarem aqui e tal. Pra quem não sabe, eu já comentei em alguns vídeos, eu tenho medo de gato, né? Eu vou na casa da minha sogra, faço carinho às vezes nos gatos e tal. Mas pra conviver, tipo, gato correndo pra lá e pra cá, gente, eu tenho medo. Eu tenho medo de bicho rápido, entendeu? Eu me assusto, cada hora é um grito. Aí eu falei, não vai dar certo. Aqui! Eu vou estar lá falando. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali, gente, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, olha ela ali. Porque aqui, nesse quarto, nosso quarto que a gente tá, né? A gente não colocou a tela ainda. Olha ali, essa é uma delas. Mas essa é medrosa, né? Essa a gente não consegue fazer carinho, não. Tem a outra branquinha, é que a gente consegue fazer carinho, que ela é mais, né? Pelo contrário, ela é até atrevida, ela entra mesmo. Pra vocês verem como as coisas são, né? A gente vai contando os negócios e olha quem aparece aqui, quem vem visitar a gente. Tava ouvindo já. Já tava ouvindo. Falando dela. Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu explicar tudo. Acho que até ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu até gosto, assim, sabe, desse vídeo, assim, conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que, assim, na verdade, né, eu não devo nenhuma satisfação. Eu acredito nisso, que eu não devo nenhuma satisfação, assim, pra vocês. De tipo, nossa, mas por que ela não põe a máquina de lavar na área? Eu posso muito bem responder, porque eu não quero, porque não tem. Eu poderia mentir, né? Porque não tem área de serviço, porque não tem, porque tem um problema no canto, não sei o quê. Mas eu gosto de ser transparente, como a maioria das pessoas me acompanham, já comentaram isso, eu gosto de falar pra vocês até um certo nível, lógico, né, que eu não estou falando de terceiros, né, em nome de terceiros, então eu falo sempre de mim, da minha experiência, né, Cezinha também fala da dele, enfim. E queria compartilhar isso com vocês, então... A gente mora perto, né, por isso tem certas coisas, assim, certos limites que a gente não avança, a gente na verdade divide, é como se fosse um condomínio, né? O condomínio ali, a área comum. Mas é isso, acho que não esquecemos de mais nada, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, quiserem perguntar mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Mas, né, respeitando essa coisa assim de tipo, eu não vou responder nada que diz respeito à minha sogra, porque eu acho que isso é dela, assim, né? Faz parte, enfim...
do eu dela, digamos assim, mas com relação a mim eu posso responder a vocês, enfim. Então o que eu puder compartilhar com vocês sobre mim, sempre mantendo aqui, né, a verdade, a transparência, eu ia me sentir muito incomodada se eu nunca falasse isso pra vocês, né, que tipo meus sogros moram aqui atrás, e uma hora ou outra alguma coisa ia escapar e vocês iam perceber, ou iam perguntar, enfim, e eu ia me sentir meio incomodada, entendeu? Tipo, poxa, caramba, não contei. Parece que tá escondendo alguma coisa, sabe? Eu não gosto desse tipo de coisa, não. Zezé que me conhece sabe que, tipo, eu sou muito transparente até na minha fisionomia. Acho que quem acompanha os vídeos sabe, né? Vê isso na minha fisionomia. Eu sou muito... Como é que fala? Ah, sei lá, gente, eu esqueci o nome do negócio. Mas, enfim, eu me expresso muito com o rosto, né? Expressivo. Eu me expresso muito com o rosto, é ótimo, né? Expressiva. Então, assim... quando alguma coisa não tá legal, enfim, vocês vão ver no meu rosto, então eu me sinto mais aliviada de compartilhar isso com vocês, lógico, né, no limite, enfim, não expondo, não quero expor nada aqui, nada do que aconteceu, até porque foi passado, e de respeito também a mim, a ela, ao nosso relacionamento, assim como eu também não exponho, né, as brigas que a gente tem, não, tô brincando, a gente quase não briga, mas enfim, né, expor certas coisas, assim, eu sei que tem muita gente que torce pela gente, que eu sempre vejo os comentários, eu já decoro alguns nomes e tal, a gente tem uma certa intimidade, mas assim, eu respondo pra vocês, não são nem 100 comentários, e quantas visualizações eu tô tendo aí? Às vezes chega a mais de 5.000, então tem outras pessoas que veem os vídeos e não conversam comigo e eu não faço a menor ideia de quem seja, então é complicado, entendeu? O que você vai expor, assim. Então eu sempre vou tentar expor coisas que possam agregar a vocês, né? Então eu acho que hoje é um momento legal para eu falar sobre isso, que eu já tive um problema com a minha sogra de relacionamento, mas que a gente já se resolveu, e eu fui buscar ajuda, eu fui buscar uma terapia para entender o porquê eu agia dessa forma, porquê ela agia daquela forma e tal, e a gente vai melhorando sempre o nosso relacionamento. Tanto que quando a gente conversou sobre mudança, né, é óbvio, né? Qual mãe não quer morar perto do filho? Então é muito fácil a gente perguntar pra ela: ah, você quer morar perto do seu filho, do seu neto? É óbvio que ela falaria que sim. Então a pergunta que foi feita é: a gente quer morar junta? A gente já está com o nosso relacionamento legal, firme, né? Respeitoso pra gente conseguir morar juntas? Então isso foi, né, o mais importante, e agora, graças a Deus, estamos muito bem, né? Sim. E eu espero que vocês não impliquem mais com o meu varal, porque tem esse comentário: Vivi, tira o varal do quarto. Gente, deixa o varal no quarto, né? Tadinho, ele quer ficar, deixa ele ficar onde ele quiser. Ai, gente, eu tenho que trazer sempre uma piadinha aqui pra vocês, né? Pra gente rir, pra gente, entendeu? Ter muito bom humor. Sim. E é isso, gente, ó. Aguardem aí que eu tô numa... Aliás, eu acho que eu já cheguei a falar em algum vídeo, né, sobre uma série do Netflix que eu tava vendo, quer dizer, que eu já vi, Cezinha tá começando a ver comigo, que é Uma Nova Mulher, não é isso? Isso. Gente, se vocês têm interesse sobre terapia, constelação familiar, enfim, querem buscar, né, coisas novas, enfim, eu tô sempre aberta, gente. Eu vou, pesquiso uma coisa, pesquiso outra. Vejo gente falando também mal da constelação familiar. Tô vendo alguns vídeos, enfim, porque eu gosto sempre de abrir, sabe, a minha cabeça pra ouvir todos os lados. Então, mas pra quem tem esse interesse, é legal ver, a série é bem legal. E eu tô buscando muitas coisinhas, assim, sabe, que ao longo aí dos vlogs, de repente eu compartilho com vocês. E a terapia com a Rayane tá me ajudando demais a melhorar, né? Sempre está melhorando aí nessa caminhada que é a vida. Fundamental. Né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí, viu? Sejam gentis, tá? Nos comentários, por favor. Eu sei que a maioria é gentil, mas tem gente, às vezes, que pesa um pouquinho nas palavras. Eu levo de boa, mas, assim, é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente fala, principalmente na internet, porque a gente vê, a gente passou aí pelo, eu até tô de amarelo, pelo Setembro Amarelo, né, que é da depressão. Tem muita gente que não aguenta certo tipo de comentário na internet, gente. Então, vamos tentar ser gentis, tá? Mesmo expondo, assim, aquilo que a gente pensa, vamos tentar ser gentis uns com os outros, tá bom? Não esquece de deixar like no vídeo, que é muito importante. Compartilha esse vídeo com alguém que já teve problema com a sogra ou que tá tendo um probleminha com a sogra, que de repente pode ajudar. Tá bom, gente? E é isso. E compartilha o canal pra gente crescer cada vez mais, tá? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!